Prontinho, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui pela primeira vez no YouTube, esse canal novo aqui do YouTube. Já venho transmitindo as lives pelo Instagram, né? Então, já fiz o convite aí para a galera do Instagram, porque as lives vão ser aqui no YouTube. Então, hoje é uma live bem diferente, porque hoje temos ela, que não foi bem eu que convidei, ela se convidou. Foi meio tenso, porque assim, eu quero até dizer para vocês que vai ter surpresa para mim. Ela vai fazer algumas perguntas, né? Ela é minha esposa, a Paloma. Ela vai me fazer algumas perguntas que só Deus sabe do que é. Eu só sei que é sobre pilares, pelo menos isso, tá? Mas assim como ela vai me fazer surpresa, vou falar uma coisa aqui que eu acho que ela também não sabe, que quando eu estou diante dela eu fico tenso. Então, para mim é mais fácil fazer a live sozinho, enquanto tem gente que se sente mais à vontade em fazer uma live com outra pessoa para ajudar ali. No meu caso é o contrário, com ela eu fico tenso. É parecido a sensação, eu resgato a sensação de quando eu estava com meu pai, e ela não sabe, isso que é surpresa para ela, quando meu pai ia me ensinar matemática, alguma coisa assim na escola, quando eu era criança, e eu ficava tenso, porque ele era aquele cara rígido, e ela também é assim. Então, ela, quando a gente está planejando, né? Eu postei uma história lá no Instagram, a gente planejando o nosso ano de 2025, e ela me fazia algumas perguntas para a gente ir construindo, né? Aquela base ali do planejamento anual. E eu ficava tenso, porque a depender de como eu respondia, ela tem aquele jeito durão, então é isso aí, tá? Mas eu falei no Stories ontem no Instagram que foi uma proposta indecente nesse sentido, porque tem alguma coisa aí que eu não sei. Então, a única coisa que eu realmente opinei aqui foi justamente o tema, né? Que eu quis falar desse tema sobre planejamento de aula, porque eu sei que é um problema comum dos instrutores e como a nossa missão é ajudar os instrutores, então eu trouxe esse tema de planejamento, que na verdade o oposto do que muita gente fala para vocês, que é de que você pare para planejar a sua aula, que é importante. Então, é importante que a gente tenha uma estrutura de aula bem organizada, mas eu vou de contra ao que as pessoas falam, que é para você planejar a aula, porque eu sei que no dia a dia é muito corrido, né? Então, você tem a sua vida, muitas atribuições, muitas responsabilidades, então a gente criou um método aqui justamente para você não precisar perder tempo preparando a sua aula de Pilates, tá? Então... Só agora eu vou interromper um pouquinho para dizer que o motivo de eu estar aqui, vocês já entenderam pela apresentação que ele fez, que eu sou estrategista aqui, né? Então, assim, eu não estou aqui por acaso, saí um pouquinho aqui dos bastidores, né? Então, a gente trabalha junto, sim, como casal, né? Como negócio, e aí eu estou nessa parte da estratégia, mas sempre por trás dos bastidores, e a gente queria fazer uma coisa bem legal para vocês, diferente, essa foi a minha intenção. E também eu queria colocar ele um pouco nessa tensão para ver como é que ele reagiria. E eu acho que algumas perguntas que eu vou trazer aqui para ele, algumas ele sabe, outras eu não revelei antes. Mas é interessante que eu acho que vai ajudar muito, né? Como eu já conheço todo esse processo dos treinamentos, de tudo, né? Eu estou sempre por trás dessas aulas dele, então eu conheço um pouquinho sobre as dores, as dificuldades, os desafios que os instrutores de Pilates passam. Então, eu estou aqui também para ajudar a trazer algumas soluções, né? E aí, eu espero que vocês fiquem até o final, porque no final a gente vai fazer uma coisa bem diferente, bem inovadora, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Pois é, cara. Então, tem essa preocupação dos instrutores que eu vejo nos treinamentos, que é de falta de tempo para planejar a aula, esquecer os exercícios, né? Porque o Pilates, ele é gigantesco, o repertório. Então, a pessoa às vezes se sente perdida, se esquece da sequência que até planejou antes, né? Que mais? A dificuldade de adaptar, porque na vida real ali, quando você está ali no caderninho, eu tive até algumas colegas que levavam um caderninho com o planejamento da aula anotado, mas aí na hora da aula, na real ali, acontece outras situações que são diferentes do que você planejou,
por exemplo, você está lá, planejou para a Dona Maria uma aula no Cadillac, só que aí chegou o seu João, que faz aula no mesmo horário, com uma dor na lombar, meio travado, e aí você pensa na hora, seria melhor talvez eu colocar o seu João no Cadillac. Então, aquela aula que você tinha pensado para a Dona Maria no Cadillac, você já vai ter que tirar ela, talvez o outro equipamento esteja ocupado, aí você tem que colocar a Dona Maria na chair, no barrel, então você fica nessa saia justa, né? E é justamente sobre esse tipo de capacidade que você tem que ter de lidar na hora com o real, né? E a gente vai também trazer no final qual é a solução que existe, o método para tudo isso. Parece louco você não planejar e ainda conseguir lidar da melhor forma possível com tudo isso, mas existe um método e tudo isso te traz clareza e faz com que você também finalize, né? Os alunos, eles veem a diferença ali do seu preparo, ele sente que aquela aula foi planejada, foi feita para ele, né? Embora você não parou para planejar, mas ele sente que aquela aula está no nível dele, da melhor forma possível. Então, vou agora... Deixa eu entender aqui só um pouquinho, né? Começa a interferir um pouquinho, mas pelo que eu entendi, você falou de 3 coisas, né? E fez um gancho entre eles, né? As 3 coisas são a dificuldade, a falta de tempo do instrutor de Pilates de fazer o planejamento de aula, né? Fazer o planejamento de aula, e que eu imagino que também deve ser muito tenso, além de não ter tempo, que eu acho que isso é um dos problemas, não só do instrutor de Pilates, né? Da maioria das pessoas. Hoje, né, a gente vive numa sociedade que quer solução rápida, né? A gente tem muitos afazeres, muitas tarefas, né? Muitas turmas, né? Falando de Pilates, e aí você tem sua família, né? Tem suas coisas, tem as outras atividades, e você tem que planejar a aula. Então, imagine, você tem que fazer todo o planejamento, parar um tempo, eu não sei quanto tempo, eu não sei, você não fez isso, né? De planejamento. Sim. Eu lembro, a gente, há anos atrás, que você parava o domingo, né? Final da tarde, e aí precisava fazer todo o planejamento. Como é que você se sentia? Você era tranquila? Na época, pelo menos, eu não tinha filho, né? Eu tinha mais tempo livre, mas mesmo assim, não era uma coisa tranquila, né? Porque até o domingo a gente quer curtir o lazer, descansar também, né? Às vezes. E hoje, como ele falou, né? A gente tem um filho, então, assim, o final de semana é da família, né? Então, ele parar o final de semana, um período para poder fazer isso, querendo ou não, a gente sente, né? Ele já tem uma sensação de que, poxa, eu tenho que parar agora, deixar meu filho, deixar minha esposa, porque eu preciso fazer o planejamento. E imagino que planejar não é só uma turma, né? Não é só uma aula, são várias turmas e tal. E ainda tinha que decorar os exercícios na época, não tinha atenção, não me esquecer do seguinte, sei lá. Então, na real também eu esquecia alguns exercícios. E aí, o que aconteceu? Na época, hoje em dia o pessoal usa muito o Instagram, né? Tem essa questão de pegar ali exercícios do Instagram Mas como para... assim, tipo, tá olhando lá na rede social, e aí vê os exercícios mirabolantes, né, que eu já vi o pessoal postar, e aí salva para poder aplicar na hora da aula? Sim, justamente eu acho que isso vem de... Tem duas raízes desse problema. A primeira raiz é a pessoa não ter justamente essa estrutura de aula, né? E a gente aprender exercícios de forma fragmentada. Então, nos cursos, de uma forma geral, a pessoa aprende exercícios isolados, enquanto, na verdade, o Joseph Pilates ele criou um sistema de exercícios que eles se encadeiam, tem uma lógica daquela sequência de exercícios, por isso que a pessoa acaba entendendo a lógica quando você realmente aprende dessa forma ali tradicional. Então, quando a pessoa aprende exercícios isolados, fica difícil realmente de entender a lógica de uma sequência de aula e fica tapando buracos, né? Vem ali um branco, a pessoa, o curso que ela fez tem lá a apostila, seja o que for, o livro, mas ela acaba querendo também inovar. Essa é outra coisa que é uma outra raiz desse problema da pessoa pegar exercícios do Instagram, né? Só que é uma coisa que eu falo assim, quem nunca, né? Como eu falei, eu também já fiz isso, na minha época não tinha Instagram. Assim, tinha Instagram, mas não tinha muitos perfis postando assim muitos exercícios como hoje, mas tinha o YouTube, né? Então daí você vê que eu não sou tão
novinho assim, mas era no YouTube, eu pegava, fazia muitos prints, e aí eu ficava revendo aqueles prints quando chegava mais perto da hora da aula, para decorar. Só que um grande problema é que eu também não praticava. Porque eu tinha que ter aquele tempo para olhar o YouTube, né? Não sei por que motivo, eu não recorria muito à apostila do curso que eu fiz, mas eu ia lá, acho que era mais prático, estava no celular ali, e aí eu não praticava, porque eu perdia aquele tempo ali printando, vendo exercícios novos, até também tem essa questão de querer fazer algo sempre interessante, porque a gente acha que tem que dar toda hora uma novidade para que o aluno fidelize, para que ele não se canse, não enjoe da sua aula. Então é isso, a gente fica tapando buracos sem entender realmente uma estrutura bem arquitetada que o próprio Joseph Pilates criou. E essa é a minha missão, de resgatar isso, porque a gente passa a entender melhor e não fica decorando. Mas você já passou por alguma situação lá atrás, por essa coisa de ter que ficar planejando, de ficar printando exercícios no YouTube? Você já passou por uma situação complicada por consequência disso, né? Você aplicar algum exercício e não tinha preparo suficiente, eu tenho que adaptar, agora você vai ter que contar. Sim, na verdade, aconteceu uma coisa meio vergonhosa, que foi o que fez eu também fazer parar para refletir o que eu estava fazendo, né? Porque foi assim, eu peguei lá um exercício que eu não pratiquei, eu simplesmente assisti um vídeo interessante, tirei um print daquela postura interessante, aí eu não treinei, fui passar para as alunas, e na hora que eu fui passar o exercício, era até com bola, exigia equilíbrio, então as alunas não estavam conseguindo fazer, não estavam se equilibrando, aí eu fui para demonstrar, pela primeira vez que eu não tinha treinado antes, e aí na hora eu desequilibrei e caí, ainda pisei no pé da aluna, machuquei a aluna. Então, isso é... Mas está tudo bem, né? A aluna ficou bem. Ficou bem, não precisou chamar o SAMU, mas foi constrangedor para mim, né? Me senti extremamente envergonhado. E a partir daí eu parei para refletir o que eu estava fazendo, né? Então eu percebi, foi caindo a ficha aos poucos, que não é assim de uma hora para outra, que eu estava justamente tapando buracos em vez de entender um método realmente bem estruturado. Entendi. Mas hoje em dia, né? Hoje em dia que eu falo assim, de um tempo para cá, você já viu colegas, né? Ou que você trabalhou, passando por situações, não que causam um acidente, por exemplo, mas, por exemplo, de uma inabilidade mesmo, de uma dificuldade de saber como estudar a aula e ter que lançar a mão de uma rede social, ou do Instagram, né, ou do YouTube, isso, assim... Sim, já vi uma colega que ela, inclusive, levava o celular e abria lá no Instagram, porque ela atendia um casal assim que era mais jovem e gostava de aulas desafiadoras, de exercícios mais avançados, e, no entanto, ela não treinava, né, a instrutora. E ela queria, né, manter aquele nível de aula para aqueles alunos que gostavam de desafios, só que, como ela não treinava, ela pegava ali o Instagram, certamente ela já, em casa, já devia salvar ali os exercícios do desafio do dia, e aí mostrava para eles o próprio celular ali, com os vídeos dos exercícios. Então, acaba que você deixa a desejar como instrutor, porque você não tem o domínio. Se o aluno, por algum motivo lá, ele não conseguir realizar o exercício, você não vai ter o domínio suficiente para dizer a ele o que é que está faltando, né? Você não sentiu aquilo no seu corpo, então a gente não consegue levar o aluno para uma situação, para um nível onde a gente não passou. Então, essa é outra pergunta que eu tenho. Você falou da questão você está falando aqui hoje da questão da prática, da instrutor praticar. Mas, assim, eu vejo, não sei se é a realidade, se você sabe a porcentagem disso, de quantos instrutores de Pilates são praticantes mesmo. Não que eles fazem, sei lá, uma vez na semana ou nunca fazem, né? Mas aquelas praticantes que realmente têm um nível um pouco avançado, né? Não sei se vai dizer considerável a pessoa avançada ou não, mas assim, realmente tem um nível de prática. Digamos que tem uns alunos avançados, né? Geralmente o pessoal da dança, né? Que faz pilates, tem um nível mais avançado. Mas o instrutor, ele não é um instrutor que
pratica. Ele não tem o hábito de praticar o Pilates. Ele consegue fazer com que um aluno que tem um nível de, sei lá, flexibilidade, né, e avanço, sei lá, chegar a um nível de Pilates que ele nunca chegou. Tipo, ele não é praticante como instrutor, mas ele consegue ajudar aquele aluno que é da dança chegar a um nível bem avançado no Pilates. A resposta curta e direta é não. Mas eu quero fazer algumas observações sobre isso, porque, assim, o instrutor, ele não é obrigado a fazer aqueles exercícios todos avançados com perfeição. Mas o que é obrigatório é que ele tenha tentado, ele tenha praticado. Vamos fazer um exemplo. Que ele vai passar. Vamos dar um exemplo do rollover, que é um exercício avançado do MET, né? Um exercício de solo. Exige ali a força do abdômen, exige a flexibilidade na cadeia posterior, na coluna. Então, o instrutor ele tem que ter feito o exercício, o rollover, mesmo com as dificuldades que ele tem, porque ele sentiu na pele quais são os desafios, qual é o ponto de desafio daquele exercício, onde que o aluno tem que trabalhar essa mobilidade, essa força, de que forma ele vai traçar a estratégia para isso, porque ele sentiu no corpo dele. Então, tem um instrutor que ele só assistiu o exercício, seja no vídeo, seja no curso que ele fez, ele viu alguém demonstrando. Então, esse daí realmente vai ser praticamente impossível ele ensinar o exercício. Tem um instrutor que ele praticou aquele exercício, mas só lá no dia do curso dele, teve aquele momento da prática lá no curso, aí ele fez aquele exercício na hora, rolou, mas depois ele nunca mais fez, então ele fica com uma lembrança muito borrada de como é a estratégia de movimento. Então, muito difícil também ele conseguir ensinar, porque ele não passou por aquilo, não sentiu na pele dele como é. Entendi. Mas você está trazendo, assim, acho que o bom dessa live aqui é falar coisas que, inclusive, eu já vi, né? Muitos anúncios falando da questão do planejamento. Planejar aula, já vi anúncios falando de que você tem, sei lá, um padrão, tipo uma receita de bolo, e aí você vai adaptando ali, né, os exercícios. Então, tem muita gente vendendo isso, né? Mas você falou que, assim, não precisa planejar, né? Você pode fazer uma aula, você pode ser capaz de chegar alguém e falar assim, me dar uma aula aqui para essa, sei lá, para duas pessoas com níveis diferentes, idades diferentes, você chega lá e você consegue dar aula sem muita preocupação, sem dizer que, meu Deus, eu não planejei nada, não fiz exercício. Então, a proposta é essa, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, agora você está trazendo que é importante que a pessoa pratique o exercício que vai passar para o aluno, né? Tem alguma coisa aí que tipo, planejar ou não é planejar? Como é que é isso, assim, do não planejar, né? Então, o repertório tem que ser praticado. O instrutor tem a obrigação de conhecer o repertório. Não vou dizer o repertório de cabo a rabo, 100% dos equipamentos todos, né? O de MET, ele é mais fácil, você realmente acha obrigatório, porque ele é menor a quantidade de exercícios. Mas quando você vai para os equipamentos, existem mais de 1.000 exercícios e tem alguns que são super avançados, que no Pilates, para quem não sabe, tem o nível básico, intermediário, avançado e o super avançado, ou também chamado de STAR. Então, esses a gente não vê no curso de formação inicial. É preciso você passar por outros treinamentos para conhecer esses outros exercícios e realmente são mais de 1.000, certamente, ou mais de 3.000 exercícios. Então, mas você tem que dominar o que você vai ensinar. Então, você tem que praticar, tem que conhecer, tem que ter familiaridade com o repertório. Só que aí, se você aprende, como em muitos cursos, exercícios de uma forma isolada, né? Porque você tem que aprender ali cada técnica, biomecânica, tudo mais. Mas se você esquece a filosofia do Joseph, quando ele criou esses exercícios com uma lógica, porque que o 100 vem depois dele o roll-up, depois do roll-up vem o rollover. Tem um porquê
que esse exercício segue essa sequência, essa ordem. Não é, do nada o Joseph achou que é legal fazer o roll-up depois do 100 e por aí vai. Não é uma coisa assim criada sem lógica, né? Então, quando você vai para essa estrutura de 3 fases, que é o que eu ensino, né? Inclusive, tem um e-book que traz uma forma ali também sintetizada, que eu, semana passada, disponibilizei gratuitamente, esse e-book. Então, são essas 3 fases que você tem que entender, e dentro dessas 3 fases da aula, tem uma coisa que não foi eu que criei, mas eu chamo de princípios organizadores, que é o que faz você entender essa lógica, porque que você começa o match com 100, roll-up, rollover, left circle, tem um porquê você vai entender. Então, quando você entende isso, você sai do decoreba, você tem que praticar, sim, isso é obrigatório, praticar, mas na hora de você ensinar para os alunos, você vai ter mais facilidade, porque você vai estar entendendo ali o porquê daquela sequência, sem pensar em exercícios isoladamente, e você também não é obrigado a seguir exatamente a ordem. Você conhece a ordem, conhece o repertório, aí você pode pular aquele exercício, você pode adaptar um 100 que muita gente tem dificuldade para fazer, você pode adaptar, que é outra dificuldade dos instrutores, saber adaptar. Planejou algo, aí quando chegou lá, o aluno apresentou algum problema, né? E que a pessoa não sabe como substituir os exercícios. Isso, teve até uma aluna que fez a aula 192, que a aula 192, agora a gente está trazendo para a plataforma da Hotmart. Só mudei o nome, que é o Pilates Mastery, mas trazendo também o que a gente ensinou, que eu ensinei na aula 192, só que tem muito mais coisa além disso. Então, teve uma aluna que fez essa aula 192 que falou para mim que depois do treinamento ela estava conseguindo, com muito mais clareza e segurança, adaptar os exercícios para os alunos, quando eles não conseguiam fazer aquilo que ela tinha trazido para fazer na aula. Né? Entendi. Então, na verdade, assim, se você tiver uma metodologia estruturada, você consegue otimizar seu tempo, você não precisa planejar e você não perde a qualidade das aulas, é isso? Sim, a qualidade da aula fica muito maior. Eu vi isso acontecer exatamente comigo. Deu um salto de qualidade na minha aula. Como é que você sabe que sua aula está melhor? Assim, eu me sinto muito mais confortável, eu me sinto muito mais tranquilo para dar aula, mais confiante diante de qualquer aluno que apareça na minha frente. Inclusive, me lembrei agora de um aluno que eu dava aula, que a gente fala assim, né? Ah, mas será que é necessário mesmo eu ter tanto domínio e saber adaptar para os alunos aquela aula para aquele aluno tem que ser de uma forma, para aquele outro tem que ser de outra forma? Será que se eu não tiver todo esse domínio, realmente vai fazer diferença? Se eu não vou conseguir fidelizar o aluno por causa disso? E na prática eu passei por isso quando eu não tinha esse domínio, que eu fui dar aula para um aluno, estava com 2 alunos ao mesmo tempo, que esse também é um desafio, de pegar alunos em níveis diferentes, em equipamentos diferentes. Então, essa foi exatamente a situação. Eu estava com um aluno no Reformer, ele devia ter uns 60 anos de idade, mais ou menos. Eu não era o meu aluno, ele vinha de outro instrutor, então eu não tive a habilidade de entender ali o nível dele durante a aula, nem de fazer uma breve entrevista com ele, perguntar coisas básicas que me daria já uma visão sobre ele. E aí, quando terminou a aula, ele não falou nada para mim, que era um cara fechado, reservado, muito sério, inclusive, mas passaram-se alguns dias, a gestora do estúdio, a dona do estúdio, me chamou no escritório dela para falar que esse aluno tinha se queixado que a aula tinha sido muito fraca para o nível dele, que ele já fazia Pilates há alguns anos, e que eu lembro até da frase que ela falou, que eu só explorei ali uns 20% do potencial dele.
potencial físico dele para fazer aula. E aí, esse aluno ele não voltou mais para fazer aula comigo, ele já mudou para uma outra estrutura na época. Essa foi uma situação, teve outra semelhante também, justamente por eu não ter essa habilidade, esse domínio na hora. Então, realmente, sim, faz diferença. Qual a prova de que você está melhor agora? Então, a prova é o seguinte, eu tenho, desde quando começou a pandemia, tenho alunas que começaram a fazer aula online comigo, em 2020, né? E depois acabou a pandemia, simplesmente, e essas alunas continuam comigo até hoje, fazendo aula online, só na casa delas ali, com o seu colchonete, alguns acessórios básicos, como o Magic Circle, algumas têm faixa elástica e a bola, né? No máximo esses três. E, no entanto, essas alunas elas não quiseram voltar para o presencial. Teve uma que até foi fazer aula presencial, mas depois saiu e falou para mim que não era a mesma coisa. Então, ela não conseguiu mais fazer aula com a outra instrutora depois que ela viu ali a qualidade da aula. Então, como estou tendo que provar aqui por que que eu tenho essa certeza que melhorou a qualidade, eu fidelizei a aluna. Então, ela falou que a qualidade era muito inferior da que ela fazia lá no presencial e que preferia fazer online, mesmo em casa ali, sem equipamentos. É porque essa aluna não é daqui, né, de Brasília, é de Sergipe. Então, assim como, pode ser que não tenha ficado claro, tem algumas alunas que são de outro estado, então não tem como fazer o presencial. Comigo, né, com ela. Então, elas vão presencial, às vezes, né, não sei como. Algumas pessoas voltaram depois da questão da pandemia, mas aí terminam retornando para online, porque tem a preferência pelo profissional. Né? Não é nada da questão do online e no presencial, que a gente não está nem levantando essa questão aqui. Mas é o fato de escolher o profissional, e aí realmente a gente fala da questão de fidelização. Mas eu acho que agora está na hora de apresentar, né? Você já falou um pouquinho da questão da aula 92, que realmente foi um treinamento bem pensado, assim, né, que o Eric trouxe para resolver essas questões de que já tinha feito alguns treinamentos onde ele perguntava para donos de estúdios, né, o que realmente as pessoas queriam nesse treinamento, e ele fez esse levantamento, né, do que realmente as pessoas precisavam, né, o que precisava melhorar, quais eram as dificuldades, quais eram os desafios. E aí ele falou, não, vou oferecer esse pequeno treinamento intensivo, né, acho que 2 horas, 3 horas, que foi a aula 92, a gente ofereceu essa aula 92 2 vezes no mês, né, no mesmo mês, foi 90. E aí, como a gente viu que realmente tem ajudado bastante as pessoas, né, e a gente percebeu também que algumas coisas que a gente podia acrescentar, que aí é onde eu entro, né, para poder dar mais resultado aos instrutores, né, que é uma coisa que a gente já faz também, eu já faço aqui para a Auri, né, a gente resolveu fazer uma coisa maior. Então, essa aula 92 virou um grande treinamento, né, que é um treinamento que eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre essa parte técnica, que tem a ver com pilares, e que vem resolver, na verdade, todas as questões que a gente trouxe aqui, que ele já passou, precisou cair, né, durante a aula, e machucar a coluna, né, enfim, uma situação meio constrangedora, para poder ser um start para repensar tudo da forma que ele tem feito, né. Só que, normalmente é assim, né, a gente vai fazendo, descobre uma forma de resolver as coisas, né, estuda, foi o que ele fez, enfim, buscou, né, se aprofundar mais em como resolver as questões que ele estava passando, e aí começou a trabalhar de uma forma, né, sem perceber que realmente não estava planejando, que realmente as pessoas estavam pedindo para ensinar como que ele fazia, e aí agora a gente está trazendo isso de uma forma mais estruturada, né, de uma forma mais profissional até. Né? De um tempo, já tem um tempo para cá, mas a gente mudou um pouquinho, né, as pessoas, né? Digamos assim, o público-fim. E aí eu vou deixar ele falar um pouquinho aí sobre o que é esse Pilates Mastery, que é realmente o que vai trazer a solução de você não precisar fazer esse planejamento
de aulas para poder dar aula, que você dá uma aula com mais segurança, né? Não poder colocar seu aluno em risco, né? Porque é uma situação difícil, imagine. Porque uma coisa é eu, que não tenho problema de saúde nenhum, chegar lá e fazer um pilates e você aplicar o exercício que você vê no Instagram. Outra coisa é uma pessoa que tem alguma limitação, né? Ou alguma, sei lá, uma limitação, né? E precisa de um cuidado ali específico e você aplicar algo que você viu, né, no Instagram, porque você não tem repetir os exercícios, ou tem dificuldade de não só adaptar, mas trazer coisas novas para a aula, né? Então, eu acho que o Pilates Master veio para isso, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre o O conteúdo. Pilates Master tem uma parte teórica, onde você vai conhecer todo esse embasamento dessa estrutura de aula dividida em 3 fases. Então, isso dá, no início, pode ser ali, não vai ser automático para você, né? Eu dou até esse exemplo, de que é como se você fosse dirigir um carro automático pela primeira vez, né? Então, o carro automático é mais fácil de dirigir, só que quando você dirigir um carro ali manual, no início vai lhe exigir um certo esforço mental ali. Então, essa estrutura de aula, como deve ser diferente do que você trabalha hoje em dia, no início você vai exigir um certo esforço mental, mas passando algumas semanas que você começar a aplicar no estúdio, ou você que dá aula em domicílio, você vai vendo como vai ficando mais natural. Então, tem esse embasamento teórico para você entender quais são as 3 fases, o que cada uma propõe, o tempo médio de cada fase dessa aula, né? Você não tem que ser ali Caxias, tem que ser X minutos em cada fase e seguir a risca. É uma base, né, para você ter uma organização. Dentro dessas 3 fases, tem os princípios organizadores também, para você entender que vem aquilo que eu falei, né? Você vai entender nesses princípios organizadores por que que o Joseph criou aquela sequência ali do match 100, depois vem roll up, roll over, leg circle, roll like a ball. Então, não é uma invenção do nada, você vai entender então por que aquela ordem. Assim como nos equipamentos. Também isso serve para tudo, para os equipamentos também, porque que no Reformer a sequência tradicional começa com footwork, depois footwork vai para o 100, né? E por aí vai. A questão das flexões, extensões da coluna. E aí também, nesse embasamento teórico, eu vou falando a questão das adaptações, como você adapta para os alunos ali, que tem ou alguma fraqueza, ou alguma falta de flexibilidade, ou alguma patologia. E aí tudo isso que eu estou falando na teoria, depois tem a prática com a turma lá, as alunas todas fazendo e eu comandando. E eu vou lembrando cada ponto que eu falei na teoria, eu vou falando ali durante a prática também. Então, vocês podem ver o exercício ali rolando na prática e eu ali recapitulando aqueles princípios durante. Outra coisa que eu trago também é como você conduzir uma turma grande ali no MET, que é quando você pode dar aula na academia, aquele aulão numa praça, num parque, quando você quer promover seu estúdio, para um grupo de 10 pessoas, em média. Como você conduzir uma aula assim grande para pessoas que vão ter níveis diferentes e ainda assim você conseguir dar qualidade para cada um, né? Você, mesmo não sendo aula individual, você conseguir que cada indivíduo tenha ali uma boa experiência com aquela aula. Porque no curso de formação, teve uma aluna que me falou que a mãe dela foi fazer aula de pilates solo na academia e foi uma experiência muito ruim, porque ela era uma idosa, então se sentiu ali machucada, sentiu dores durante exercícios que eram avançados para ela. Então, você vai entender também como fazer isso. É o que eu ensino nessa ensinamento. Então, tem na hora da prática, tem 2 modelos, né? Das turmas que a gente pegou, diferentes. Então, você vai ver com pessoas diferentes eu aplicando isso. Tem 2 modelos de aula ali de aproximadamente 50 minutos de prática cada um. E aí, fora isso, vem a parte também dela aí sobre
as estratégias de captação de clientes pela internet, Instagram, Google, que ela sabe falar melhor do que eu também. Acho que tem tudo isso, né? Tem a questão eu acho que estou aqui juntando tudo que ele falou, que é uma coisa interessante, porque essa coisa de você saber dar aula para muita gente, não é só oportunidades, né? E às vezes eu tenho a impressão que o instrutor acha que a possibilidade dele é ele abrir um estúdio, ou ele trabalhar dentro de um estúdio para alguém, né? No CLT, ou às vezes é contrato também, né? E eu acho que dentro A maioria das vezes é contrato. A maioria das vezes é contrato, não tem qualidade. Então, assim, dentro do Pilates Master, na verdade, quando você dá essas possibilidades, né? A pessoa aprende a habilidade ali, então abre oportunidades, abre portas, né? De como você trabalhar, como você oferecer serviço, sei lá, no condomínio, né? No serviço que você mora aqui, não é muito comum condomínio em Brasília, né? Mas, assim, no prédio, vejo pessoas fazerem também. Mas o instrutor ele precisa ter habilidade para isso. São portas que se abrem a partir do momento que você está pronto para lidar. Isso também é abordado nas aulas. Quem fez a aula no 2, né? Na época que era a aula no 2, pode beber dessa fonte, digamos assim, né? E realmente, assim, uma das coisas que a gente está trazendo a mais aí, né? Porque virou um treinamento maior, né? Apesar de não ser grande, né? Depois eu não sei se você lembra quantas horas tem o treinamento, mas é bem legal. Acho que talvez não Acredito que saiba a questão na média de 3 horas ou 4 no máximo, o curso completo. do curso completo. O treinamento Mesmo completo. contando com as minhas aulas. Contando com as suas aulas. Então, tá. Então, assim, você viu que em um dia vocês conseguem assistir tudo, praticar alguma coisa e já começar a entender como é que funciona, né? Para o dia seguinte já está colocando em prática o aprendizado lá do treinamento. Mas, assim, onde é que eu entro nisso tudo? Então, eu trabalho com marketing, eu trabalho com tráfego, né? Que, na verdade, é levar, quando se paga, levar os anúncios, né? Certo, né? O seu serviço, o seu estúdio para pessoas que realmente têm interesse, né? E quando não é pago também, porque é uma questão muito orgânica, né? Não sei se você está falando de ser pago, muito tráfego, né? Isso, tráfego é quando você o pessoal leva aqui não entende nada de marketing. É quando você leva os seus anúncios, né? Você faz com que as pessoas conheçam você, de alguma forma. Você né? paga para o Isso pode Instagram, ser pago, para né? mandar para mais Tanto no pessoas. Instagram quanto no Google, né? Instagram, Facebook, Google, YouTube, né? Você pode fazer isso de forma paga e de forma orgânica também você pode. A diferença é o tempo, né? Quanta pressa você tem para isso. Mas dentro do Pilates Master, tudo que eu ensino lá e como você estruturar o seu perfil do Instagram para ficar de forma profissional, para ficar realmente atrativo para aquelas pessoas que estão descobrindo vocês, descobrindo o seu serviço, descobrindo o seu estudo, né? Criar um relacionamento, né? Porque a gente não compra de quem a gente não confia, né? A gente não compra, a gente não se matricula em algo que a gente não sabe da procedência. Então, hoje em dia, o Instagram é a vitrine do seu serviço, é a vitrine do seu estúdio, né? E existem muitas formas existe uma forma específica que dá muito resultado, né? Onde você realmente tem uma imagem, não precisa da melhor foto, não precisa pagar um fotógrafo, não precisa nada disso. Tudo que eu ensinei lá são coisas que, inclusive, contas que eu assumo que investem, sei lá, 40, 50 mil em um mês, né? Então, assim, eu já tenho uma experiência de investir, não no nosso negócio, mas de maneira geral, na minha experiência, mais de 500 mil em anúncios, né? Então, assim, eu já sei o que funciona dentro do Instagram, né? Eu sei o que funciona dentro de outras redes, mas o que mais a gente traz e o que eu vejo mais a necessidade, eu, inclusive, já tive alunos ali procurando o meu serviço e as dificuldades exatamente por isso. Eu não sei se meu Instagram tá bom, eu não sei o que colocar, eu não tenho tempo para planejar. Então, assim, a gente veio resolver essa coisa de planejamento de tempo, né? Porque, assim, eu ensino como você pode estruturar seu Instagram, ensino como você pode construir vários conteúdos e você pode entender exatamente o que o seu público quer, né? Aquela pessoa que é um potencial aluno seu, né? Então, eu ensino tudo isso lá dentro. Então, é assim que eu entro, né? É por isso que eu estou aqui agora. Então, o principal lá, que já está disponível é do Instagram, onde você já pode aplicar, tem duas ferramentas que são gratuitas para você
entender o que as pessoas querem, né? O que as pessoas que querem fazer Pilates, que procuram estudar Pilates, realmente querem saber, para você fazer aquilo e entregar no Instagram, né? Isso organicamente, sem pagar nada, né? No Instagram, quase todo mundo tem, né? Se não tem, precisa criar, porque antigamente era só que se você não tinha conta no banco, você era uma pessoa invisível, né? Na verdade, hoje, se você não tem Instagram, se você não tem rede social, você é uma pessoa invisível, as pessoas não conhecem o serviço, né? Então, chega de panfleto, gente, por favor, isso não funciona. Isso foi testado, né? Eu faço parte de uma comunidade, maior comunidade de tráfego pago do Brasil, que eu digo que está do mundo, em que fala sobre anúncios, assim, isso foi testado, o panfleto não funciona, né? Não funciona. Você não vai, dificilmente, não sei se você já testou, se você vai chegar alguém lá no seu estúdio, cobrando seu serviço com um panfleto que você entregou, que alguém entregou na mão. Tipo, eu não sei se você, já aconteceu isso com você, acho que ninguém chegou para você com um panfleto na mão, né? Mas, assim, isso não funciona mais, né? A gente está em outro momento, e precisa ser explorado isso. Então, assim, dentro do Class Master, a gente traz tudo isso. Então, assim, como você pode fazer uma aula, você pode dar uma aula sem precisar de planejamento, você não precisa tomar o seu tempo de sua família, tomar o seu tempo de seu lazer ou de qualquer outra coisa que você queira fazer. Você pode ter segurança para entregar uma aula de qualidade, mesmo que você não planejou, né? Entendeu? O que a gente está trazendo aqui, eu acho que é completamente inovador. Eu que trabalho com anúncios, já pesquisei, eu não vi ninguém falando isso, que você não precisa planejar. Pelo contrário, as pessoas dizem, planeje, e eu vendo o planejamento. Entendeu? As pessoas que fizeram a 192, inclusive se estão assistindo, né, vão ter acesso a esse treinamento completo e o bônus vai ser um tempo maior aí já estou revelando aqui, acho que não era para revelar, né? Vai ter um tempo maior aí de 6 meses de acesso, né, dentro da plataforma. É uma plataforma segura, então a gente não está vendendo de qualquer forma, né, um vídeo no YouTube, a gente está vendendo dentro da Hotmart, é uma plataforma segura. Então, se você compra, né? É mais conhecida, e tem mais resultado, e é mais confiável, porque eles não aceitam qualquer pessoa dando aula, né? Então, se muitas pessoas... colocar nosso curso lá, tem que passar por uma avaliação deles primeiro. Se tiver muita reclamação, eles retiram o curso de lá. Então, assim, você tem 7 dias. Quem vende, inclusive, que tem 7 dias de garantia e pode querer seu dinheiro de volta, todo mundo tem essa garantia, entendeu? Assim, por lei, então você tem direito a esses 7 dias, a gente não está enganando ninguém, tá? Então você tem direito a esses 7 dias. Você só precisa assistir. A gente está confiando na integridade, né, das pessoas, a gente confia nas pessoas. Então, assim, se for um conteúdo bom, se fizer diferença para vocês, vocês ficam, né, até porque vocês têm acesso de um ano, né? 6 meses. Ou de um ano, de 6 meses, né? Acesso de 6 meses. Por que não é um ano, né? Porque é 6 meses? Porque por mim seria um mês. Porque se você tem um treinamento que você consegue dar conta dele completo em um dia, pelo amor de Deus, a gente dá um ano para a pessoa nunca assistir. Porque quantos cursos você já compraram e nem fizeram? Está lá guardado. Entendeu? Então a ideia ele puxou para esticar pelo menos 6 meses, mas por mim seria um mês só. Então, assim, vocês têm 6 meses, graças a ele. Esse mês de. Falei que ela era durona, né? Vai ser mais flexível, tá vendo? 6 meses. Mas esse mês de janeiro a gente tem 50% de desconto. Então, assim, o treinamento. O treinamento ele custa R$300. Só que tem um cupom que vocês vão digitar lá, tem um espaço lá onde você preenche seus dados, nome, cartão de crédito, aí tem lá cupom, você possui um cupom de desconto, algo do tipo assim, e aí você vai digitar essa palavra-chave, que é desconto 50%. Não, desconto 150%. 150, tá. Porque é 50%. Tá, então, desconto 150. É tudo maiúsculo e tudo junto, tá? Desconto 150. Então, automaticamente, quando você fizer isso, o curso que está custando R$300, você vai ver na hora aparecer na tela lá R$150. Ele vai baixar na hora para R$150 e pode ser parcelado em até 12 vezes. Né? Acho que sim, depende do cartão, né? Mas é autorizado lá para 12 vezes. Então, tem as minhas aulas, tem o e-book também. Tem um e-book. Que é ilustrado também, porque às vezes você quer revisar alguma coisa ali de uma forma rápida, sem ter que assistir a aula toda de novo. Então, no e-book tem aqueles pontos de destaque, né?
para você lembrar mais rápido. E tem as aulas da Paloma aí sobre captação de clientes no Instagram e no Google. E o link vai dar onde? O link vai estar na minha bio. Então, no meu Instagram, vai lá na minha bio, tem lá treinamento Pilates Mastery. Aí tem um linkzinho embaixo para vocês clicarem e ter acesso aí. Lembra de colocar esse cupom do desconto 150 para ter esse desconto até só janeiro, tá? Só esse mês de janeiro. Depois, só que esse janeiro até 31. Quando chegar dia 1º de fevereiro, aí ele já vira para R$300. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, né, no direct. Sim, manda mensagem para mim no direct. A gente vai estar disponível aí. Isso aí. Obrigado pela participação aí, pela audiência de assistir essa Gostei, viu? live. Dos bastidores. Vou aparecer aqui mais vezes. Nos vemos em breve do outro lado.